Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que nos trouxe a esse lugar, impulsionado pela presença do Espírito Santo. O Senhor condicionou nós a este lugar para bendizer, glorificar e exaltar o nome que é santo, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, toda a dignidade, toda a soberania, toda a grandeza, todo o poder, toda a autenticidade a esse Deus que tanto nos ama. Senhor, nessa noite ouviremos hinos que te adorem, adoramos o Deus que nós servimos, ouviremos palavras que enaltecem o teu nome e que enriquecem a nossa caminhada espiritual. E no nome de Jesus Cristo, nós vamos te agradecendo e te bendizendo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é de eternidade em eternidade. Então, Senhor, nessa noite, nós abrimos o nosso coração e te damos liberdade para agir na nossa vida, porque esse é o propósito de estarmos aqui nesse lugar. Senhor, que este lugar, Senhor, seja inundado com a tua presença, com a tua graça bondosa. E nesse mover do Senhor, grandes coisas podem acontecer nessa noite, Senhor. Inclusive uma salvação, inclusive uma cura divina. E muito mais, porque o Senhor é o Deus que nos surpreende. O Senhor é o Deus que faz milagre todos os dias e em todo o tempo. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por mais um dia dessa semana de propósito. E que essa igreja aqui reunida nessa noite, ela possa ser tocada pela tua presença, pelo teu poder, pela graça divina, para sermos restaurados, renovados, regenerados na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome. Obrigado por esta noite. Abençoa os teus filhos nesse lugar. Abençoa a igreja reunida. Abençoa o teu povo que deixou o seu lar, que deixou a sua casa e veio a esse lugar porque acredita que existe um Deus que é poderoso e que pode fazer infinitamente mais, muito mais do que nós esperamos aqui nesse lugar. Pai, nós estamos na dependência do teu Espírito. Abençoa todos que vão usar esse altar, a ministração dos louvores, adoração. Receba essa adoração, Senhor, como um cheiro suave e agradável às tuas narinas, e o Senhor possa devolver a essa igreja como um milagre, Pai, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, aproveitando que você está em pé. Vamos ler um pedacinho do Salmo 40 nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou feliz com Jesus, irmão. Afinal de contas, Ele é o nosso bem maior, a nossa preciosidade. Salmo de número 40, irmão, Salmo de Davi. É um salmo mais conhecido dos crentes do que andar para frente. Mas ele tem coisas poderosíssimas para nossas vidas. Glória a Deus. A minha epígrafe, acho que é isso que se fala, né? Diz assim, ó: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz a oração a Deus para que o livre de todos os males. Aleluia. Diz assim o primeiro versículo do Salmo 40: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Duas mensagens, queridos, nesse texto. Ele se inclina e Ele ouve. Oh, glória a Deus. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Até aí, queridos.
Eu não vou deixar nem você sentar, porque nós vamos dar um abraço. E eu só quero dizer uma coisa nesse texto que eu li para vocês, que 2025 ele precisa ser um ano da nossa total confiança e dependência do Senhor. Queridos, nós só vamos receber do Senhor se nós sabermos esperar com paciência. E essa paciência pode custar alguma coisa para nós, mas nós vamos perseverar com paciência no Senhor, e Ele se inclinará para nós e ouvirá o nosso clamor. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que você, enquanto Felipe adorasse o Senhor com o hino, você desse um abraço no seu irmão e dissesse assim, ó, 2025 vai ser muito melhor do que 2024 na nossa caminhada espiritual. E antes que eu me esqueça, que eu não ia me esquecer, hoje é aniversário dele. A despesa por conta dele, tá, irmão? Ficou em culto, todo mundo está liberado. Brincadeira, filho. Deus te abençoe. Vou dar um abraço nele também, irmão.
é a nossa semana de propósito. Você que não pegou o seu panfletozinho, você pode levantar a mão, alguém leva para você, ou pegar no final. Esse panfletozinho, ele tem 4 títulos: vida espiritual, vida familiar, vida financeira e meu chamado ministério. Aí vocês vão colocar aqui o que vocês querem para 2025. Irmão, e não é só escrever, você tem que escrever e orar em cima desse propósito. Amém? Então peguem, se vocês não pegarem. Não pegaram ainda. Aqui, desse lado aqui, tem alguém que nos visita a primeira vez? Não, né? Não. Aqui tem bastante gente de primeira aula. Tem Monte Ibério, pastor José Hamilton, pastora Rosana e a Isabel. Mais alguém aí atrás? Aqui. Quero dizer para vocês que vocês são bem-vindos. São quase da casa, porque já estão aí há bastante tempo vindo para cá. Ficha de membro. E dizer que é um prazer, Zé, poder participar do culto com vocês nessa noite. Tá bom? Engraçado, né? Nós temos uma história junto, né? Nós se batizamos juntos, irmãos. Eu, Zé e a irmã dele, Áurea. E a nossa caminhada foi uma caminhada legal, muito boa. Deus nos abençoe, nós conseguimos vencer alguns obstáculos, estamos aqui, né? Muitos amigos nossos ficaram para trás, pastor, mas nós, pela graça e misericórdia de Deus, conseguimos perseverar. Estamos de pé em nome de Jesus. Amém? Então, gratidão a Deus pela vida de vocês aqui nessa noite. Deus abençoe grandemente, que Deus possa te usar, pastor Zé Hamilton, porque tu é a boca de Deus na terra. Queridos, vamos ofertar na casa do Senhor? Você que trouxe a sua oferta, eu vou fazer você sair do seu lugar, um exercício hoje, vim até aqui na frente. E você vai ofertar na casa do Senhor, segundo aquilo que Deus colocou no teu coração. Estenda as tuas mãos para cá, querido. Vamos orar a Deus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essas ofertas, esses dízimos e a vida dessas pessoas que ofertaram e dizimaram na Tua presença. Que o Senhor possa derramar graça sobre graça abundante sobre a vida de cada um. Abençoa os fiéis, Senhor, dessa igreja, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm colocado o ombro debaixo dessa obra. Eu sei e pela Tua palavra são abençoados em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmã Áurea, vamos adorar o Senhor, queridos. O culto continua. Não pode deixar de ter glória a Deus e aleluia. Porque o culto não é para nós, é para Deus, irmão. Graça e paz, igreja. Vamos se colocar de pé, adorar o nosso Deus maravilhoso, o nosso amigo, aquele que está conosco todos os dias, aquele que sabe da minha vida, da tua vida. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar.
Ele conhece a tua dor, a tua tristeza, a tua alegria. Tudo Ele sabe. Por isso você está convidado a adorá-lo a Ele nesta noite. Reconhecendo Ele como teu amigo mais chegado. O amigo mais perto é Ele. Quando nós estamos sozinhos, às vezes a gente precisa tanto do amigo. Mas às vezes aquele amigo está tão longe. Mas quando você sabe que você tem um amigo tão perto que é Jesus, Ele supre toda a tua necessidade. Ele supre a tua dor e a tua alegria. Ele é fiel, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias e nunca nos deixaria só. Por isso que é motivo de você adorar e glorificar Ele nesta noite. Aleluia! Adora Ele com teu coração, com o entendimento, com a força da tua alma. Levanta suas mãos para o céu.
Vamos dizer mais alto isso. Meu amigo, amigo, sem você eu nada poderei fazer. Meu amigo, amigo, sem você eu nada poderei fazer. Meu amigo, tu és meu amigo, tu és meu amigo. Sem você eu nada poderei fazer. Nós te conhecemos, meu amigo, sem você eu nada poderei fazer. Sem você eu nada poderei fazer. Se nós reconhecemos, amigo, 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 diga com todo o teu coração. Somos sem dependentes. você eu nada poderei fazer. Vamos todos juntos, amigo. Amigo,
Aleluia.
Senhor. Aleluia. Querido Deus, diante da tua santa presença, do sacrifício vivo do teu único Filho, Jesus. Senhor, é por ele que o Senhor nos vê, nos ouve. Pai, eu coloco ele diante da tua presença. Usa a vida do teu servo. Senhor, abençoa ele. Pai, que a tua palavra, Senhor, age contra o coração nesta noite. Que o teu Espírito Santo revela a tua grandeza a cada coração. Que possa ser transformado. Pessoas que possam ser transportadas pela tua presença e a tua graça maravilhosa. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém, queridos? Eu quero render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a exaltação, toda a adoração a Ele. É por Ele que nós estamos aqui, pelo nosso amigo Jesus. Amém, queridos? Amém. Os irmãos que trouxeram a sua palavra, se possível ainda de pé, nós já vamos iniciar. Eu queria que você abrisse comigo Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Verso 9 a seguir. Eclesiastes, capítulo 12. A partir do verso 9. Está escrito assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. As sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém, queridos? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Feche os teus olhos, irmãos, vamos orar a Deus. Senhor, o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso deitar e levantar. Cada alma que chegou aqui nesse lugar essa noite, o Senhor conhece a sua história, o seu passado. O Senhor também sabe o seu presente. O Senhor conhece o estado com que nós chegamos aqui. E se nós chegamos aqui, Senhor, foi porque a tua bondade nos permitiu chegar neste lugar. Diante da tua palavra, eu peço o teu auxílio. Sustenta o teu servo. Tira dos seus lábios aquilo que vai alimentar a tua igreja e vai fortalecer ela em ti. Jesus, esse ambiente foi preparado para o teu nome ser glorificado. Ah, Senhor, tem liberdade em nossas vidas essa noite. Fortalece-nos no poder da tua palavra que será ministrada essa noite. Espírito Santo, dirige essa reunião. Nós te suplicamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus.
Irmãos, desde o momento que eu recebi o convite para vir estar aqui na igreja, eu já me coloquei diante de Deus para sempre saber a direção, né? O que o Senhor quer falar com a igreja. A gente prega toda semana ali em Blumenau, e às vezes, contando com o estudo bíblico, 12, 14, 15 vezes por mês. De tempo em tempo o Senhor nos dá palavras abençoadoras, assim, palavras que vivificam a gente, palavras assim que a gente antes não entendia, agora a gente passou a entender. E eu estava nessa vibe, relembrando o meu ano, qual foi a mensagem que mais tinha me impactado durante 2024. Eu disse, Senhor, eu quero levar uma palavra assim que vai... E não descia nada, não descia nada. Aí eu mudei a minha oração. Senhor, o que tu queres falar com a igreja de Balneário Camboriú? Aquela tua filha que está lá na rua Aranaguá. E na segunda de manhã me veio a resposta. E eu me alegrei no começo. Mas ontem de noite eu entrei numa guerra e disse, não é isso que o Senhor vai falar, não é isso. Mas nessa manhã e durante a madrugada o Senhor confirmou essa palavra. Eu vou falar, não é nada novo para você e nem para mim, irmãos. O Espírito Santo colocou no meu coração, é o que a igreja está deixando escorregar entre os seus dedos, por causa das muitas preocupações que a vida está nos colocando no dia a dia. Eu quero falar essa noite, depende muito da nossa salvação, irmãos. Porque eu vou falar de um nome aqui que talvez até um dia já tenha até citado aqui, eu não lembro se eu já preguei alguma coisa de Salomão aqui nessa casa. Mas eu vejo uma história tão linda, irmãos, mas ao mesmo tempo tão triste, porque tinha tudo para dar certo, irmãos. O homem tinha um pai que foi um grande adorador, apesar de também ter sofrido quedas, para mostrar que a natureza do ser humano não é perfeita, irmãos, todos nós temos imperfeições. Sabe, irmãos, quando a gente se coloca muito foco na vida de uma pessoa, e quando aquela pessoa falha conosco, a gente cria uma tristeza, e a gente fica doente, porque aquele cara caiu, porque aquela pessoa nos decepcionou. Mas a Bíblia diz que nós não somos nós as referências, a referência é Jesus. E a gente muitas vezes tem que passar por um processo de cura, um processo de restauração no interior da nossa alma. Davi, irmãos, eu admiro a história de Davi. Sou um cara verdadeiramente, eu fico muito maravilhado quando eu leio os salmos que ele escreveu. Meu Deus, que profundidade, que paixão isso ele tinha por Deus. Como eu queria ser pertinho do que ele foi. Mas ao mesmo tempo, eu vejo assim que na casa dele ele não teve muito sucesso. Mas com toda a experiência que ele acumulou durante toda a sua vida, quando ele chega no leito de morte, ele chama seu filho Salomão e instrui Salomão. Passou todas as dicas para Salomão ser bem sucedido. E ele diz lá no capítulo 2 de 1 Reis, meu filho Salomão, atenta para observar todos os preceitos, todos os decretos, todos os estatutos, mandamentos, a lei do Senhor, mas observa para cumprir, meu filho, porque os teus caminhos serão bem sucedidos se tu praticares tudo que o Senhor te pede. Irmãos, é um conselho que não tem o que fazer melhor do que isso. Ele pôde talvez ver na vida do seu pai a glória e o fracasso, porque a história de um mal que sucede na vida de um líder, irmão, se o povo comentava dentro da sua casa também tinha uma história, teu pai também fez feio ali, assassinou um homem de Deus, fez isso, fez aquilo. Mas a Davi encontrou arrependimento no coração de Deus e alcançou o favor do Senhor. Mas veio Salomão. A Bíblia diz que Davi entregou um reino para ele totalmente apaziguado com seus vizinhos. Davi foi um homem de guerra, ele teve um desejo de construir o templo para Deus, mas Deus disse, tu não podes, tu és um homem de guerra, tuas mãos estão cheias
Teu filho vai edificar o templo. Davi não se contentou só com aquela resposta. Tudo o que ele pôde, durante todo o seu ministério, né, de rei de Israel, todos os despojos de guerra ele guardou para a construção do templo. E fora tudo isso, a Bíblia diz que ele separou uma oferta generosa dos seus tesouros particulares. Ou seja, eu não construí, mas eu vou deixar um legado, eu vou deixar uma semente plantada. Então é uma história, irmãos, quando a gente olha para a história de Salomão, não tem, irmãos, é a história, uma das histórias mais lindas, porque começa muito maravilhosa a história dele. Porque você imagina, alguém chega em Israel e vai substituir um rei como Davi, um homem pertinho de Deus, um homem que Deus falou assim, esse cara, segundo o meu coração. E aí o que vai fazer com um homem desse? Deus declara, esse homem aí, segundo o meu coração. Um homem que tinha uma sabedoria sem igual, irmãos, para julgar. Salomão se sentiu assim, irmãos, ó, pequenininho. E quando a gente se sente pequenininho, normalmente é a maneira que a gente anda certo. O problema é quando fica grande. Porque quando eu comecei na fé, eu era pequenininho. Meu coração era guardado. Mas a gente vai ficando grande, vai ficando crescidinho, acha que já sabe tudo de igreja. Ok, vão vendo as coisas também. E vem junto o trabalhar de Deus. E a palavra sendo experimentada. Porque antes era só conhecida, agora você vai ter que comer ela. Você vai ter que experimentar, você vai ter que saber o que é ser traído e depois perdoar. Você vai ter que aprender o que é receber decepção e depois voltar a amar de novo. Porque o reino de Deus, irmãos, não é como muitos estão apresentando aí. Salomão começa essa história muito linda, irmãos. Ele vai lá no Monte Gibeão, sacrifica 1000 ofertas para Deus, 1000 sacrifícios. Deus vem de noite no sonho e diz, o que tu queres? Por que tu fez essa oferta tão generosa? Estás querendo alguma coisa de mim? Senhor, eu não passo de uma criança. Como é que eu vou governar esse povo, Senhor, tão grande? Eu nem tenho sabedoria para tudo isso. Mas o que tu queres que eu te faça? Senhor, eu queria sabedoria para poder guiar esse povo, julgar as causas certas. Não pediu ouro, não pediu prata, não pediu que o território fosse expandido, não pediu nada de grandeza terrena. Pediu habilidade para trabalhar com aquilo que era de Deus. Até aqui, irmãos, não é linda a história do homem? A humildade que habitava no coração dele. Ele vai brilhando a sua caminhada. Deus se maravilha com o pedido dele. E diz, não te darei só a sabedoria, como te farei um homem mais sábio, que antes de ti não houve e nem haverá depois, gente. E por causa que tu não me pediu isso e aquilo, eu vou te dar riqueza, vou te dar honra, vou te dar glória. E a gente vê, irmãos, na história, eu quero correr porque não é, eu só estou dando um pano de fundo para que você entenda. No decorrer da história dele, a gente vai ver assim, o quanto que ele começa a se aplicar. Como o coração dele ficou temeroso a Deus e começou a ficar assim, querendo fazer a vontade de Deus. E aí então ele vai lá e entende que ele foi levantado para construir o templo, ele constrói o templo, ele constrói o palácio real, ele edifica algumas cidades, ele edifica os seus exércitos, ele edifica os seus portos, as suas naus, e ele cria grandes coisas, irmãos, e a Bíblia diz que por ano entrava no país de Israel 22.800 e poucos quilos de ouro, eram 666 talentos de ouro, multiplica isso por 34,272, que é o valor que é o peso do talento, por ano. Irmãos, a prata nos dias de Salomão não tinha nenhum valor, ou melhor, não é que não tinha nenhum valor, era tão insignificante perto das outras riquezas que ela não tinha assim muita estima. É tão certo que nas casas de Salomão não tinha copos de prata, só de ouro. A riqueza, irmãos, foi tão grande, a glória foi tão grande, e se espalhou por toda a terra, e a Bíblia diz que todo mundo vinha ter com aquele homem, para ouvir da sabedoria que saía dos seus lábios. E de repente, irmãos, esse homem sábio, cheio de entendimento, cheio de
compreensão. A Bíblia diz que repousou sobre ele o espírito de sabedoria de Deus. Provérbios diz que essa sabedoria estava com Deus desde que Deus ainda não tinha fundado o mundo. Foi essa sabedoria que foi o arquiteto da fundação do mundo, diz a palavra. Então, não é que ele ficou um homem muito inteligente, é que uma sabedoria repousou sobre a mente dele. Ele sabia discernir. E a Bíblia diz que quando ele terminou o templo, ele edificou o templo, foi feita a dedicação. Ele ordenou que os sacerdotes e os levitas trouxessem da tenda da congregação de Davi a arca da aliança, os utensílios do templo. E quando eles fizeram ali, irmãos, a dedicação, os holocaustos, os sacrifícios da inauguração do templo, Salomão se prostra e faz aquela oração que é referência na Bíblia Sagrada. Uma oração de dependência total de Deus, uma oração de estar debaixo do favor de Deus e de depender dele. E ele faz 7 orações em favor do seu povo para com Deus. E a Bíblia diz que de noite o Senhor apareceu para ele novamente em sonho. E o Senhor disse: ouvi a tua oração, vou fazer como tu pediu. No entanto, quando o meu povo pecar contra mim, eles venham aqui na porta desse templo, se prostrem diante de mim. E aí está escrita aquela palavra que você conhece: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha presença, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. A Bíblia diz que depois desse evento foi a segunda vez que Deus apareceu para Salomão. Mas de repente o livro de Reis e de Crônicas começa a discorrer uma história de um homem que começou a andar pelo caminho da desobediência. Aquilo que no livro das leis estava escrito que não era para o rei fazer, Salomão começou a praticar. O rei não podia ter muitas mulheres, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. O rei não poderia fortalecer os seus exércitos com os carros de Faraó, ele teve 1.400 carros. As éguas do Egito não era para trazer, ele tinha 4.000 cavaleiros. Parece que 12.000 cavalos, ou vice-versa. Mas fora tudo isso, irmãos, uma coisinha, ele foi cedendo, abriu uma porta para outra coisinha, e depois abriu uma porta para outra desobediência, e uma desobediência abriu uma porta para uma outra desobediência. E assim é a queda de todo homem e de toda mulher que serve a Deus. A desobediência abre porta para a queda, mas você não cai no dia que você faz. Normalmente não é no dia, não é na primeira erradinha que você cai, que você perece. A Bíblia diz que na sua velhice, veja bem, irmãos, olha quantos anos se passaram, quantos anos o cara andando correto diante de Deus, quantos anos o cara edificando a vontade de Deus na terra, fazendo aquilo que foi chamado para fazer. De repente, na sua velhice, ele começou, além de ter rompido com o que a lei tinha instruído, não vai ter muita mulher, não é para ter isso, não é para comprar cavalo do Egito, não é para comprar carros, não é para tu confiar no teu exército, confiar em mim, depender de mim, que eu vou cuidar de Israel. É eu que cuido de Israel. Irmãos, sabe de uma coisa que eu tenho aprendido na Bíblia Sagrada? Sempre Deus cuidou do que era dele. Deus cuidou de Israel como se fosse um filho, irmãos. Só deixava Israel perecer quando Israel estava na desobediência, mas quando Israel se voltava para Deus, irmãos, ele saía, ele arregaçava a mão e saía. Assim o Senhor Jesus faz com a sua igreja. A igreja é a menina dos olhos do Senhor, irmãos. Nós só perecemos quando começamos a trilhar um caminho de desobediência. Mas às vezes a desobediência que eu e você estamos caminhando está impedindo os nossos olhos de ver. Eu não creio, irmãos, que quando Salomão começou a trilhar o caminho de desobediência, ele estava entendendo o que ele estava fazendo. Tipo assim, entendendo naquele sentido assim: ai cara, acho que isso aqui vai me levar para a perdição. Deu uma experimentada, não aconteceu nada. Deu outra experimentada, não aconteceu nada.
deu outra. Porque, irmãos, ele começou depois a se voltar para os deuses dos povos vizinhos, ou seja, os deuses dos povos das suas esposas, os edomitas, os moabitas, os amonitas. A Bíblia diz que ele permitiu cada esposa dele que era estrangeira, e já era também uma proibição de Deus, que não era para o homem casar com mulher que não fosse da mesma fé. Irmãos, é tão sério isso hoje dentro da igreja, que as pessoas vêm pedir conselho. Tu diz, olha, a Bíblia aconselha a gente não se unir com jugo desigual, mas eu vou ganhar para Jesus. É a ladainha de sempre, irmãos. Não sabe que casamento não é uma brincadeira, irmãos. Casamento não foi feito para a gente estar fazendo e desfazendo quando a gente, não deu certo, não é assim, irmão. Casamento diante de Deus é algo muito seríssimo. É muito sério, irmãos. E a humanidade não está se atentando para isso. Só que está dizendo aqui, irmãos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, e quer sejam boas ou más. E estava escrito, não é para se prender com jugo desigual, pois o Salomão foi lá, casou com a filha de Faraó, casou com todas aquelas mulheres dos povos vizinhos, tudo para fazer aliança. E na sua velhice, ele começou a oferecer incenso ao Deus Quemós, ao Deus Micom, ao Deus dos Edomitas. E sabe o que é incenso, irmãos, na Bíblia Sagrada? Não é simplesmente ir lá acender algo para gerar uma fumacinha. Aquilo tem uma representatividade diante de Deus. O incenso que o sacerdote oferecia todos os dias, de manhã e de tarde, lá na presença da água, aquilo ali era um incenso que só o perfumista podia fazer, e aquilo só podia ser usado só para aquela situação, só para Deus. Eu não vou entrar no mérito, tem um significado do que ele era composto. Isso representa a minha vida, a sua vida. A oração, o incenso, ele representa a nossa oração, a nossa adoração. Está escrito no livro de Apocalipse, lá no capítulo 5. Então, um homem que invocava primeiro Deus, um homem que glorificou o nome de Deus com tantas obras que ele fez, agora estava se humilhando diante daquilo que não é Deus. Aí, irmãos, alguém ficou quebrado no céu, o coração de Deus. Olha o que Deus diz aqui nessa palavra. Em Provérbios não, em Reis, 1 Reis capítulo 11, versículo 33, está escrito assim: porque Salomão me deixou, e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi seu pai. Irmãos, quando a gente medita na palavra de Deus, tem horas que eu choro porque eu sinto a dor de Deus, porque o plano de Deus para nós é maravilhoso, irmãos. Tem horas que eu fico com vergonha também, constrangido. Mas eu entendo assim, irmãos, que Deus dá um tempo para todas as coisas. Eu me acordei ontem de manhã, irmãos, e eu escutava uma voz falando comigo assim: eu quero o temor de Deus no meio do meu povo. Aleluia. A igreja de hoje, ela não tem mais temor, ela anda comigo sem temor. Eles não sabem mais discernir o que é certo, o que é errado, tudo parece que está valendo. Tudo parece que é santo, tudo parece que é bom. Pessoas não estão mais, irmãos, examinando as Escrituras para saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Irmãos, eu estava meditando isso hoje, pensando e dizendo: Senhor, fala comigo, eu quero entender o que o Senhor quer falar. Porque, irmãos, se a gente vai olhar isso aí, é difícil até a gente compreender, porque como é que um homem
escreveu tantas vezes em Provérbios ensinos sobre o temor de Deus, e perece justamente isso. Como foi perecer? O livro de Provérbios começa já lá no capítulo 1, versículo 7, dizendo: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e ensino. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? E ter temor de Deus é eu e você nos preocupar de conhecer as Escrituras, de conhecer a palavra de Deus, porque as Escrituras revelam para mim e para você a vontade do Senhor. Irmãos, isso é tão certo que quando o profeta Oséias foi levantado para profetizar contra Israel, o que ele declarou? O que Deus declarou pela boca dele? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu tenho contra ti, sacerdote, que não buscaste o conhecimento e não ensinaste o povo. Irmãos, eu confesso para vocês, a responsabilidade de quem ensina a palavra, de quem prega, é tão grande, que se a maioria entendesse isso, poucos subiriam aqui em cima para pregar. Irmãos, eu vejo tanta gente falando coisa na internet, eu fico triste às vezes, porque eu sei o preço que eu tenho pagado para estar na frente da obra. Eu sei o que é pregar a verdade, muitas vezes com dor, não querendo fazer aquilo, mas sabe, tem uma força assim, não, eu te chamei para isso, é para a verdade. Porque, irmãos, o Evangelho confronta a gente direto. O Evangelho não é um livro, irmãos, para apaziguar e massagear o nosso ego. Pelo contrário, nos leva o tempo todo a refletir se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não, se nós estamos andando no centro da sua vontade ou não. Aí Deus fala para Oséias: a culpa é dos sacerdotes, não instigaram a palavra, não ensinaram o meu povo a guardar os meus mandamentos. Mas a primeira coisa que o Espírito de sabedoria cita para Salomão: Salomão, o temor do Senhor é o princípio do saber. Quem ama a Deus quer saber quem Ele é. Irmãos, isso é tão sério que isso é revelado na Bíblia Sagrada, em todas as Escrituras. O próprio Senhor Jesus disse assim: quem me ama guardará a minha palavra. E quem guarda a minha palavra, eu e meu Pai iremos para nele, e nele faremos morada. Irmãos, eu anotei aqui todos os temores que eu fui obrigado a dar uma vasculhada em todo o Provérbios. Eu não vou citar, irmãos, eu não quero ficar enfadando a igreja. Depois, se quiser, está aqui, copia aqui os versículos, lê em casa. Mas tem tanto, eu só estou pegando um exemplo para citar para você. Quem era Salomão? Olha que espírito que habitou nele. Olha essa experiência espiritual que esse homem teve. A grandeza que Deus pôs nas suas mãos. Fez dele um nome grande, irmãos, que toda a terra ouviu. Quem mais precisa do que isso, irmãos? Irmãos, se nos dias de hoje, Salomão era o nome mais evidenciado, naqueles dias, vamos supor assim, era o nome mais evidenciado, onde se tinha conhecimento de sociedade. A rainha de Sabá vem de longe, só para ouvir se era verdadeiro o que ela tinha ouvido falar desse homem. Pois quando ela estava diante dele, ela disse: nem a metade me contaram. Sobre pujasse sabedoria, em riqueza, em honra, em glória, isso e aquilo. Será então o que distanciou, irmãos, Salomão de Deus? Porque o homem começou uma caminhada tão linda com Deus, tão perfeita, tão bonita, tão, sabe, desejosa pelos outros. É simplesmente o fato, irmãos, de a gente se enfadar disso aqui, ó. Se tem uma coisa que eu tenho visto, a igreja crescer quando ela começa a se enfadar da palavra. Porque quando você se enfada da palavra, você já não se deixa mais ser ministrado por ela. Aí o pastor vai lá, pergunta para o Espírito Santo, fala isso. Aí ele vem aqui gemendo, porque às vezes, irmãos, geral, trazer uma mensagem para a igreja não é uma coisa, não é um negócio fácil, irmãos. Quem é do Espírito, sabe, é gerado nas entranhas, se geme muito, até entender o que o Senhor quer falar, porque, irmãos, esse é
a referência de quem teme a Deus, eu estou falando. Eu não estou falando de profissionais de público, de gente que fala de maneira eloquente muito melhor do que eu 1000 vezes. Tem uma colocação proverbial de palavras muito lindas. Não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando assim, pessoas que Deus escolheu, porque, irmãos, a equipe de Jesus não era gente letrada, era gente trabalhadora, mas o Espírito capacitou eles para fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, pare e pense comigo. O que pode ter ocasionado? É quando, irmãos, eu e você deixamos de atentar para aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Sabe, irmãos, lá na lei estava escrito: o que é, Israel, o que Deus pede de ti? E não é que tu cumpre os mandamentos, as leis, os estatutos, as ordenanças que o Senhor, teu Deus te deu, para andares na presença dele. Irmãos, é com tremor e com temor que eu vim aqui nesse lugar hoje. Porque de todas as vezes que eu vim aqui, eu estou sendo confrontado por essa palavra também. Eu estou o dia inteiro perguntando, mas eu não estou entendendo, Senhor, onde é que tu quer chegar? Porque toda mensagem, irmãos, ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um propósito. E vocês estão aqui numa semana de propósito. Vocês querem ter um ano de 2025 diferente de 2024. E aí, quando eu estava ali adorando meu amigo Jesus, eu achei tão linda essa canção. É a primeira vez que eu ouvi hoje. Eu disse, meu Deus, é minha oração, Senhor. Porque eu digo direto, sem ti eu não posso fazer nada. Sem ti eu não posso fazer nada, Senhor. E aí o Senhor me fez lembrar, irmãos, durante aquela adoração, uma experiência que eu tenho na minha caminhada. Se você deixar o Espírito Santo falar contigo e você for verdadeiro diante de Deus, você vai se sentir convencido. O Espírito Santo me fez lembrar, e quando eu comecei a caminhar com Cristo, o pastor Dadossi falou aqui da nossa caminhada. A gente se batizou em novembro de 98. Mas antes de nós se batizarmos nas águas, desde 97 eu já estava me aproximando de Deus, indo no estudo bíblico, em reuniões da Donep, em culto lá e cá. Mas de repente, no meio do ano de 98, eu não estava congregando em nenhuma igreja ainda. Eu ia em algumas igrejas lá em Blumenau e nas regiões, né, vizinhas ali, mas eu não estava assim debaixo de uma tutela de um pastor. Eu tinha um compromisso, eu cultuava a Deus todo dia em casa com a palavra. Eu já estava me fazendo entender a palavra, então eu comecei a me aproximar de Deus pela palavra. Mas ainda eu não tinha assim colocado algumas coisas na minha vida no centro da vontade de Deus. Eu estava assim andando com Deus e desejando ver Deus agir na minha vida, entrar naquelas questões que eu tinha necessidade, para que Deus operasse, porque eu estava ouvindo e vendo na palavra que Deus fazia tudo, Deus faz tudo. Só que as coisas não estavam acontecendo. Eu queria algo de Deus e eu não recebia. Eu queria a presença do Espírito Santo e eu não recebia o batismo. Eu ia para os montes orar e não recebia nada. Aí uma certa feita. Só que uma coisa eu tenho, assim, irmãos, uma experiência para contar para você. Todas as vezes que eu fui sincero com Deus, e Deus via eu agindo de maneira honesta, íntegra, ainda que eu estivesse agindo de maneira errada, Ele vinha e, não, filho, quando Deus não vê a gente com maldade, irmãos, Ele vem e fala conosco e nos corrige. E numa certa feita, eu estava trabalhando já com a minha irmã, na região do Belchor, pertinho de Blumenau, e eu estava retornando para Blumenau. Já talvez ali, eu estava já dentro de Blumenau, do território de Blumenau. Eu estava dentro de uma Fiorino trabalhando, e a voz falou comigo assim: se tu queres andar comigo, tu tens que ter temor de mim. Simplesmente isso, irmãos. Mas foi tão claro, foi tão sério, que eu achei que tinha alguém dentro do meu carro. Eu sei que eu botei o carro compostamente, parei, desliguei o carro, e fiquei assim, assustado.
assustaram. E aquela voz falou de novo: se tu queres andar comigo, tu tens que ter temor de mim. Porque quem decide querer andar comigo tem que temer eu, porque eu sou santo. Irmãos, não precisou, pastor, vir falar o que estava errado na minha vida. Não precisou eu perguntar: o que tu acha que está errado? Não. Dentro de ti tem um juiz, irmãos, e diz para ti: ó, o que tu está fazendo não está certo, o que tu está fazendo está errado. Ó, aqui tu pisa na bola. Aqui, ó, estou te falando faz tempo, abandona. Aqui, ó, já te falei, se aproxime. Irmãos, ninguém cai de um dia para o outro. O conselheiro, o Espírito Santo, aquele que Jesus disse assim, ó, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está aqui dentro de ti, trabalhando. Quem sabe lá, acho que você teve que trazer de Blumenau para falar, talvez o que você já tenha ouvido aqui nessa casa. Talvez de uma maneira diferente, mas tem ouvido. Eu creio que aqui se prega a palavra verdadeira. E aí, irmãos, desceu sobre mim um temor sem igual, não tinha experimentado ainda. Eu disse naquela hora, pastor Paulo, hoje mesmo eu vou aprumar o meu caminho. Não é amanhã, é hoje. Irmãos, eu vim chorando. Eu namorava já com a Rosana, a gente não era noivo ainda, a gente era só namorado. Eu disse: aconteceu assim, assim, assim. A partir de hoje, nosso namoro vai ter esse padrão. E eu vou buscar mais a Deus. Porque se eu quero ver Deus na minha vida, eu vou ter que me submeter a Ele. Porque às vezes, irmão, você está lutando por uma causa na tua vida, na tua casa, na tua família, e você não vê solução. Sabe por que a gente não vê solução? Porque a gente não está, sabe, entranhado com aquilo que é a vontade de Deus aí. Porque quando nossos caminhos são aplainados e são ajustados com a vontade de Deus, as coisas começam a acontecer, irmãos, sem fazer força. As coisas acontecem de maneira natural. E eu decidi, irmãos, no meu coração, assento no meu coração, tu vais fazer isso. Eu me posicionei, era uma quarta-feira naquele dia, não lembro que dia que era uma quarta-feira. Tomei uma posição com relação à santidade, a buscar a Deus, a se dedicar na palavra, a se dedicar em ter uma igreja para congregar. E entendi por os irmãos mais velhos que caminhavam, que na vida de um cristão tem que ter oração, tem que ter jejum, e tem que ter congregar, e tem que ter palavra. Senão não tem vida de crente, não tem vida de cristão que vai morar no céu se não tiver essas quatro coisas. O cristão verdadeiro, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele tem que ter, irmãos, vida de oração, ele tem que ter, irmãos, jejum, ele tem que ter, sabe, a alimentação da palavra, ele tem que ter prazer na palavra, e ele tem que congregar, irmãos. E sobre tudo isso, ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. E aí, irmãos, comecei uma campanha de jejum. Os obstáculos eram grandes. Eu queria acertar minha vida, para que Deus pudesse então trazer ao meu encontro aquilo que era gigante para mim. Irmãos, em um ano, eu vi tanta mudança na minha vida. Está ali a minha irmã, meu cunhado, a minha esposa. Eles sabem o que Deus fez. Eu pude provar, irmãos, a fidelidade de Deus. E no dia do meu casamento, quando eu entrei naquele corredor, de braços dados com a minha mãe, todas aquelas impossibilidades que estavam na minha vida naquele momento, registrado naquela página em branco que tinha nas Bíblias antigas, tudo aquilo que eu tinha colocado como impossibilidade tinha tudo se tornado real. Tudo estava ticado, feito. E aí, pastor, quando chegou perto do casamento, eu pensei, não vou poder fazer festa, não tem dinheiro. Havia uma situação na casa da minha esposa, porque ela tinha se convertido, os pais não tinham recebido bem a informação, estava uma guerra ali também, instalada, e essa guerra também foi colocada por terra, e Deus começou a entrar com providência,
A gente chegou a ouvir assim, que eles não iam no nosso casamento. Imagina, os pais não iam no casamento. Mas de repente Deus moveu tudo, irmãos. E usou pessoas que você nem imagina para trabalhar em favor e quando a gente se posiciona diante de Deus. E quando eu vi, irmãos, meu sogro e minha sogra junto, não, eu vou fazer uma festa, porque a minha filha sempre me honrou, sempre foi obediente, sempre foi assim, nunca me incomodei com ela na escola e tal, tal. Ela é minha filha mais velha e eu vou fazer uma festa. De repente Deus também me abençoou. Meu pai disse, eu tenho que ir lá falar com o teu sogro. Por assim, eu não tenho como fazer, meu pai já era um senhor idoso. Eu falei, pai, a nossa parte Deus vai me prover para mim. E Deus proveu. Deus proveu. E eu fiz um casamento grande, irmãos, para a nossa situação. Está ali, eles conhecem, eles viram. Mas quando eu entrei na igreja, eu pensei, poxa, eu era novo convertido. Sabe, estava aquele falatório na família. Viraram crente. Você acha que não vai ninguém na igreja, vão todos direto na festa. Mas quando eu cheguei na igreja, estava todo mundo lá. A igreja lotou, a igreja era grande, pastor Paulo. Lotou a igreja. 400 e poucos convidados. E aí o Espírito falou para mim assim, quando eu entrei no corredor: olha para a tua direita, olha para a tua esquerda. E a voz falou para mim assim: sou fiel ou não sou? Vale a pena me servir ou não vale? E aí, irmãos, a vontade de chorar veio muito grande. Mas tinha uma câmera me filmando lá atrás, lá na frente, é verdade, né? Eu estava indo em direção ao altar e eu não queria chorar, e eu segurei meus lábios, eu mordi assim para não chorar, mas aquela voz ficou falando assim: vale a pena me servir ou não vale? Tudo que tu colocou eu cumpri, sou fiel ou não sou? Algo gritava dentro de mim. Irmãos, tem coisas que só Deus faz. Eu acho interessante que eu vejo as pessoas se clamando muito de Deus, mas quando chega a vez delas se posicionar, elas não querem, porque se posicionar diante de Deus, você tem que perder algo, você tem que deixar algo para trás, você tem que matar alguma coisa da sua vida cotidiana. A gente quer ver o mover de Deus, a gente quer ver agir de Deus, a gente quer ter o melhor de Deus, mas para se ter o melhor de Deus, tu tem que também dar o teu melhor para Ele. Você quer ter um ano diferente em 2024? Você quer que 2025 seja melhor que 2024? Dê o teu melhor para Deus esse ano. E lá no final de 2025 nós vamos ver a diferença. O que o temor de Deus produziu na minha vida naqueles dias, irmão? Santidade, dedicação. Como é difícil, pastor Paulo, hoje ver dedicação na vida dos cristãos. Tudo é motivo para você não ir no culto hoje. Perseverança, irmãos, como eu tive que perseverar. Vocês acham que durante aquele tempo as batalhas não... tinha dias que parecia que eu ia ser tragado pela terra. Eu ia com os meus amigos lá que eram mais velhos na fé: ora por mim, irmão Manequim era um. Outra vez eu cheguei naquela casa, aqueles anciões cheios de Jesus, só o abraço dele, só o ouvir da palavra de Jesus na boca dele já me satisfazia. Irmãos, a Bíblia diz aqui em Provérbios que o temor do Senhor tem um forte amparo na vida do homem. E a Bíblia diz que isso é refrigério para os seus filhos, é um refúgio para os seus filhos. Tem tanto benefício de quando a gente coloca isso em prática. E temer a Deus aqui, irmãos, não é ter medo dele, mas tem um compromisso, irmãos, de reverência, de obediência, de cumprimento, de andar na sua vontade. Eu falei para Deus hoje assim: Deus, eu sei que tem algumas coisas assim que eu preciso ajustar na minha caminhada, mas de novo, então, ficasse para trás, me impulsiona de novo, que eu quero. Estou cansado, irmãos, de ver assim, ó, às vezes a promessa está ali para você alcançar e você não consegue. De repente é uma coisinha que você precisa fazer diante de Deus. Às vezes separar um tempo para Ele, dar o teu melhor para Ele.
não o teu pior. Dá a primeira fatia do bolo para Ele. Dá a primeira parte para Ele. Dá a primícia para Ele. A gente costuma dar para Deus aquilo que sobra. Mas coloque em prática essa verdade para você ver. Dá o teu melhor tempo, dá a tua melhor oferta, dá a tua melhor dedicação, dá o teu melhor tempo de oração. Você vai ver a diferença. Isso é temor de Deus, irmãos. Isso é temer a Deus. Eu me lembro, irmãos, que eu casei em 99. Em 2013 eu fui no retiro de casais. Fazia 14 anos que eu tinha casado. Talvez eu já contei isso aqui, mas eu estou sendo impedido para falar de novo. E quando eu estava lá naquele retiro, eu tinha falado lá em casa: Deus, eu queria um vinho novo na minha vida. E dá um bom encontro lá nesse retiro. E tinha um detalhe, irmãos. Naqueles dias que eu tinha feito esse pacto com Deus, essa aliança com Deus, eu tinha separado um convite no dia do meu casamento, perto do meu casamento. Um convite eu separei, e eu, com pureza, irmãos, não fiz aquilo com vaidade, com soberba, para querer parecer. Dentro do meu coração, eu estava vendo tantas coisas impossíveis sendo alcançadas. Eu disse: poxa, agora o que eu mais queria era que o Senhor fosse no meu casamento. E peguei um convite daquele e escrevi: eu convido o Pai, o Filho e o Espírito Santo para o meu casamento. E agora eu vim para o céu e falei assim: ó, vocês são meus convidados de honra, são os principais. E eu guardei aquele convite sumiu, não sei onde é que está. Eu fora não joguei. E aquele dia eu estava nesse retiro de casais, um servo de Deus, pregou a palavra, e quando ele terminou a palavra, desceu uma graça, uma unção da parte de Deus. Eu comecei a chorar muito, mas por causa da presença que veio. E a presença de Deus, ela pode vir de novo essa noite. Aleluia! Porque é ela que impacta a gente. Veio aquela presença, eu comecei a chorar, e eu fiquei quebrantado. E de repente, aquela questão do convite ali, irmãos, do casamento, para Deus Pai, para Deus Filho, para Deus Espírito Santo, foi uma coisa no meu quarto, com a porta fechada, só eu e Deus sabia, mais ninguém. Eu não falei isso para os outros. Hoje eu conto porque faz parte do testemunho, eu sou obrigado a contar, senão eu também não contaria. Deus pegou a boca daquele servo e falou assim: com quem Deus está falando? Se coloque de pé. Eu pensei comigo: não, eu sou um presbítero, deixa as pessoas que foram convidadas aqui, que tem mais necessidade, eu vou ficar aqui. Mas chorava muito por causa da presença. De repente o pregador falou assim: Zé, te coloca de pé porque tu está cheio. E quando eu me coloquei de pé, Deus pegou a boca daquele homem e falou assim: ó, tu não me convidou para ir no teu casamento? Não entrei contigo naquele corredor? Eu só não saí na foto porque tu não pediu. Agora, irmãos, quando eu vi aquele homem falar aquilo, eu fiquei assim, eu estava com os olhos fechados, chorando. Eu abri, eu queria entender o que estava acontecendo. Irmãos, aquilo passou um filme na minha cabeça. Me lembrei eu com a minha mãe, entrando naquele corredor, e aquela voz falando comigo: olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, sou fiel, não sou, tudo que tu pediu eu cumpri e tal. Quando ele falou assim: eu só não saí na foto porque tu não pediu, eu disse: meu Deus, por que eu não lembrei disso? Irmãos, essa experiência não é para exaltar o José Nilton. Esse aqui não merece nada, irmãos. Eu sei quem é esse homem aqui. Vocês veem um homem, mas eu vejo outro. Eu não me vanglorio, irmãos. Eu quero dizer para você o seguinte: a posição da gente, o posicionamento, irmãos, de honrar a Deus, é que traz honra para a gente. O posicionamento que nós honramos a Deus, irmãos, é que traz realizações de coisas impossíveis na nossa vida. Sabe, queridos, a igreja está caminhando por um tempo que a gente pensa assim: no que vai terminar isso? Só que tem uma palavra que está escrita assim, Malaquias, capítulo 4, e diz assim:
Eu vou ler primeiro 3 e 16, que diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aí Deus fala: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus está falando aqui de uma igreja que tem dois povos nela. Tem o justo e tem o perverso. Tem aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Só que Deus só vai evidenciar isso quando chegar no tempo certo. Deus vai assim: eu vou evidenciar quem me serve e quem não me serve, quem é temente e quem não é temente. E nós estamos caminhando para um tempo, irmãos, que eu creio, pelas Sagradas Escrituras, que Deus vai evidenciar o povo que verdadeiramente é dele, do povo que está fazendo onda. Queridos, talvez hoje você não está chorando como você queria chorar. Eu já chorei no louvor, irmãos, porque eu já senti que Deus colocou no meu coração, é o que Deus queria falar para a igreja. Eu estou entregando essa palavra em paz, eu não estou preocupado de aplauso hoje, irmãos, porque eu sei que isso é o que está faltando na igreja. Eu estou diante de um povo também, irmãos. Eu vejo como é que as pessoas estão se conduzindo, mas eu também não preciso hoje, eu também posso olhar para mim, eu posso também sentir a minha natureza querendo buscar outros caminhos, irmãos. Mas nessa noite o Espírito Santo está convidando você para tomar um posicionamento diante dele. Sabe, querido, se você entendeu o que Deus está falando essa noite, que não é eu, que é o Santo de Israel que está falando, e você sair daqui com a mente posicionada: Senhor, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar o meu rumo, eu quero mudar, Senhor, as coisas que estão me cercando aqui ao meu redor, que estão me sufocando. De repente, só o que precisa é você se posicionar hoje diante de Deus, e de repente aquilo que o Espírito Santo está falando contigo já faz dias, tempo, anos, você tem que começar a colocar em prática. Porque, irmãos, às vezes você espera ter uma experiência aqui forte com Deus. Às vezes, irmãos, a gente faz trabalhos na igreja, a gente espera que venha profeta tal para profetizar. A gente quer ver sinais, prodígios e maravilhas para poder ter uma experiência maior com Deus. Mas para quê, irmãos? Experiência maior que Salomão teve. É a Bíblia Sagrada que diz: e por 2 vezes Salomão viu a Deus. Sonho, mas viu a Deus, teve uma experiência com o próprio Deus. E era a 2ª vez que Deus falara com Salomão. Não foi o profeta, irmãos, que falou, foi Deus que falou com ele. Foi Deus que se apresentou: Salomão, meu filho. E Deus chamava ele de filho. Aí, irmãos, entristece. Por que entristece? Porque a gente vê o final das histórias de Salomão, Deus falando mal dele. A gente não vê Deus elogiando Salomão por aquilo que ele fez de certo. Ele falou assim: Salomão me entristeceu, me abandonou na reta final. Aí eu olho o livro de Hebreus, na Galeria da Fé, no capítulo 11, o autor dos Hebreus escreve lá: Davi, Samuel, passa Salomão, passa, batido. Não cita Salomão lá como herói da fé, mas um homem de uma importância dessa, que fez grandes coisas no reino de Israel, fisicamente falando, não entrou para a galeria da fé. Aí, irmãos, a gente vê que o ditado de um amigo nosso, pastor lá do Rio de Janeiro, é uma grande verdade. Ele diz: não basta começar certo, o importante é terminar certo, é terminar bem. Eu quero dizer para você que de repente, até hoje, até aqui, você tem pisado na bola. Você tem, sabe assim, brincado com Deus, não tem levado Deus a sério. Um posicionamento teu hoje pode mudar a tua sorte. Você que é jovem, você que muitas vezes
a tua mocidade está sendo atacada pelo adversário e pela vontade da carne também. Se você se posicionar, quem honra a Deus, Deus honra. Eu tenho essa experiência. Irmãos, eu tinha um desejo de casar e não pagar aluguel, mas eu não tinha um pai para me dar um imóvel, eu não tinha um sogro para me dar um imóvel, mas eu dizia assim para mim lá no meu quarto: mas eu não queria sair da minha casa e pagar aluguel, porque por mais pobrezinho que foi, a gente sempre morou na casa própria, e a minha esposa mora numa casa própria. Poxa, Senhor, eu queria que o Senhor desse. E o Senhor me deu um imóvel, irmãos. No tempo que eu fiz o voto de santidade e de busca para Deus e de dedicação, me abriu-se uma porta para comprar um imóvel, e eu paguei aquele imóvel em 24 meses. Eu entrei numa porta de trabalho que eu não queria, eu recusei 3 vezes, porque eu tinha uma formação acadêmica e aquele serviço era um serviço que eu podia fazer, e eu me negava, orgulhoso, mas não teve outro jeito, irmãos. Era aquilo ali que Deus abriu, e era a única coisa que Deus abriu, era aquilo ali. Só que quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, Ele te prospera. Isso é tão verdadeiro que eu paguei um imóvel, irmão. Se eu falar do valor, você não pode. Eu paguei um imóvel em 24 meses. Eu fui morar dentro do que era meu. Eu já estava 1 ano pago quando eu fui morar lá dentro. Mais 1 ano de casamento já estava pago o imóvel, estruturado no nosso nome. Tudo isso, irmãos, porque eu tinha tomado um posicionamento. Eu decidi temer a Deus. E hoje, pastor José, olha, hoje são 27 anos caminhando, irmão, não é 2 anos. Eu tenho passado por tantas coisas que esses dias eu me sentia assim, irmãos. Eu estava dobrado no meu joelho e eu disse: Senhor, esse tempo que eu passei me matou. Eu reclamando, né? E eu me lembrei assim, de repente me veio a minha lembrança de quem atravessa um deserto, um grande deserto. Você já viu nos filmes, né, em documentários, quando alguém atravessa um grande deserto, ninguém chega bem do outro lado, irmãos. A pessoa chega com a boca ressequida, lábio tudo arrebentado, o rosto tudo detornado pelo sol, cheio de oscilação. Às vezes, irmãos, o trabalhar de Deus não se compreende na hora que Deus está fazendo. Só que amanhã você vai entender. Jesus disse: Pedro, o que eu faço hoje tu não entende, amanhã tu vais entender. Irmãos, eu queria encerrar essa palavra, mas eu queria lançar um desafio para a igreja essa noite. Hoje talvez você foi surpreendido pela verdade que Deus quer que você faça. Deus está chamando você, igreja. Deus está chamando eu a nós nos posicionarmos e colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque fazendo isso, irmãos, sabe aquela oração que tu já está tempo orando? Não acontece. Porque quando a gente não honra, a gente também não é honrado. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Irmãos, eu estou consciente de uma coisa. Eu venho falando coisas para mim já faz tempinho. Eu estou retardando. E eu disse assim para Deus: Deus, eu não quero que o Senhor me use só para os outros, usa para mim também. Porque, irmãos, coisa triste é eu querer ensinar as coisas de Deus para outra pessoa e não me ensinar a mim mesmo. O apóstolo Paulo repreende lá em Romanos 2: ai de ti que ensina os outros, não faz isso, não faz aquilo, e tu faz. Então, irmãos, eu vim aqui, não faço parte dessa denominação no congregar do dia a dia, porque eu moro em Blumenau, mas a gente tem um elo de amor com vocês, e o meu propósito é me posicionar diante de Deus, irmãos. O que eu não quero mais é atrapalhar o Senhor naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, e você também não pode mais atrapalhar o Senhor naquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. E o que muda, irmãos, a chave que muda a nossa história é quando nós priorizamos Deus. Mas para priorizar Deus, você tem que ter temor dele. E hoje nós estamos vendo as pessoas fazendo coisas, falando, brincando, irmãos, como se nada fosse acontecer. Nós lemos ali, irmãos,
de tudo que se deve guardar, a suma é: teme a Deus e cumpre os seus mandamentos, e cumpre a sua palavra. Sabe o que é isso, irmãos? É a palavra de um homem que estava derrotado diante de Deus, mas ele com a mente ainda conscientizando. Sabe o que é a suma de tudo? É temer a Deus. Olha, eu fiz isso, eu escrevi 1.005 cânticos, 3.000 provérbios, eu fiz isso, fiz aquilo, não adiantou de nada, porque o que eu precisava fazer eu não fiz. Eu não guardei a palavra do Senhor no meu coração. Irmãos, quem ama a Deus ama a palavra. Quem ama a palavra tem que ter prazer em cumprir. E quando você começa a viver essa vida, você vira um cristão verdadeiro. Vamos se colocar aqui em nome de Jesus? Eu vou citar uma coisa aqui, mas não tem nada a ver com o louvor, não é com o louvor pensar nisso. Esta manhã eu pensava na palavra, eu me levantei acho que umas 2, 3 vezes de madrugada para falar com Deus, eu estava assim, aflito. E eu ontem, irmãos, eu fui deitar assim, ó, Senhor, eu vou fugir dessa palavra, não sinto que é isso que o Senhor quer falar. Então já estou perturbado aqui, já estou sendo atacado. Mas de repente, irmãos, veio aquela voz assim: eu te chamei para pregar a minha palavra. Oh, glória! Eu sei do que a igreja precisa, eu também sei do que tu precisa. E essa manhã, irmãos, eu me acordei, aquele louvor americano que diz assim: volte os teus olhos para Jesus. Michael W. Smith canta no CD dele, DVD dele de 2002, foi gravado no Canadá: volte os teus olhos para Jesus. E vinha só essa frase: volte os teus olhos para Jesus. Queridos, você está começando um ano e numa campanha de propósito. Hoje é um dia para você voltar os seus olhos para Jesus. Sabe, você tem uma consciência dentro do teu ser. Essa consciência te diz para ti o que tu deves fazer. Sabe, irmãos, tem pessoas que às vezes fazem convite: vem cá, você que quer tomar uma posição essa noite. E sempre tem aquelas pessoas que são tementes a Deus, assim, sempre elas acham que não estão bem, que elas precisam se aproximar de Deus, e elas vêm. Mas geralmente quem precisa, geralmente com quem Deus está falando, essas pessoas têm dificuldade de aceitar. Então hoje eu não vou fazer convite, irmãos. Se você está entendendo que é o Espírito Santo que está falando contigo, Pastor Paulo conhece as suas ovelhas, eu não conheço as ovelhas do Pastor Paulo. Ele sabe, ele tem um medidor que mede a fé de cada um, o andar de cada um. Ele sabe se Deus está me usando ou não. Ele sabe disso. Irmãos, quem tem temor de Deus não fala mal do próximo, não fofoca, não agora o mal do próximo. Quem tem temor de Deus vive na unidade, perdoa, recebe. Sabe, irmãos, pede perdão. Quem tem temor de Deus, irmãos, faz o bem, pratica a palavra. Irmãos, eu sei o que Deus está pedindo para mim. Eu sei o que eu quero, o que eu vou me apresentar aqui diante de Deus. Eu queria que, se possível fosse, talvez eu apagasse um pouquinho as luzes. Eu queria que você sentisse liberdade diante do Espírito Santo, porque Deus vai, irmãos, te dar condição essa noite. Como Ele deu para mim lá em 98, Ele me deu uma condição para eu tomar aquela posição. E essa noite, irmãos, pelo Espírito Santo eu digo: Deus vai te dar condição. Talvez você não se ache capacitado de tomar esse posicionamento. Entenda, irmãos, o Senhor está te pedindo o teu coração essa noite. E o teu coração tem que ser o primeiro lugar de Deus. Vamos adorar.
meu Deus. Eu adorarei o Deus da minha vida. Sem nenhuma explicação, eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Irmãos, nesse espírito de adoração, o Senhor está sondando nossos corações. Eu queria convidar você, irmãos, se você quiser vir na frente, venha. Se você quiser fechar os teus olhos, colocar a mão no seu coração, eu queria fazer uma oração para a igreja. Diante do Altíssimo, diante daquele que pode mudar a nossa sorte. O salmista disse assim, no Salmo 86: dispõe o meu coração, Senhor, para temer somente o teu nome. O provérbio diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, aborrecer a soberba, a arrogância, a vida fútil. Pai santo, Pai querido, diante da tua presença que aqui estamos, cujo teu Espírito esquadrinha e sonda nossos corações, e como foi lido, Senhor, que o Senhor vai trazer à existência tudo aquilo que está oculto, e que o Senhor vai fazer resplandecer, quer sejam coisas boas ou más, como a gente leu na tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, eu estou pedindo, Senhor, fortalece os teus filhos aqui desta igreja nessa noite, que querem se posicionar diante de ti, Senhor, para abandonar aquilo, Senhor, que está te aborrecendo, para se posicionar, para colocar, meu Deus, o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Senhor, liberta o teu povo do jugo, Senhor, liberta o teu povo, Senhor, das paixões da carne, liberta o teu povo, Senhor, da soberba, do orgulho, da presunção, da vaidade, Senhor. Senhor, liberta o teu povo, Senhor, da avareza, da ganância, da miséria. Liberta o seu povo, Senhor, daquilo que não te agrada, Pai. Senhor, vem nesta noite, Senhor, fazer descer nos nossos corações, estabelecer dentro dos nossos corações, meu Deus, aquilo que o Senhor está pedindo, Pai. Nos dá força, Senhor, que nós não saiamos daqui como entramos, meu Deus. Pois do que adianta, Pai,
nós andarmos escondidos, camuflados diante de Ti, Senhor. Pois naquele dia, Senhor, ninguém vai querer ouvir: apartai-vos de mim, servo mau. Mas nós queremos ouvir, Senhor: vinde, benditos do meu Pai, entrai e tomai por herança aquilo que foi preparado desde o princípio. Senhor, desde a fundação do mundo. Senhor, dá para o teu povo hoje, Senhor, uma condição espiritual para se posicionar. Me ajuda, Espírito Santo, aquilo que o Senhor está falando. Ajuda o teu servo, ajuda a tua serva. Senhor, se tem falta de perdão, Senhor, dá força para o teu povo, Senhor, se consertar, Pai. Senhor, não é bom que os teus filhos andem, Senhor, com falta de integridade, com falta de sinceridade. Tira as escamas dos olhos, derrama o bálsamo do teu Espírito, Pai. Senhor, entra com providência, meu Deus. Senhor, fortalece os teus servos. Nós sabemos, Pai, que o posicionamento não é por força, não é por imposição, é por uma decisão pessoal, Pai. Senhor, que o teu filho entenda, Pai, porque ninguém que está aqui essa noite quer passar a eternidade no inferno. Todos nós queremos ir morar no céu, Senhor. Todos nós queremos adentrar nas mansões celestiais, mas nós temos que entender que lá naquele lugar tem uma porta, e essa porta se chama Jesus, e Jesus se chama Palavra Viva, Verbo Vivo, que se fez carne e morreu por nós. Senhor, nos condiciona, Senhor. Autoriza, Senhor, dá graça para o teu servo que está diante desse povo, para que no decorrer de 2025 a tua palavra seja fluente nos lábios dele, Pai, e que haja, Pai, fome e sede nesse lugar, pela verdade, meu Deus. Senhor, o povo, nós não precisamos de aventura, nós não precisamos de ilusão, Pai, nós só precisamos da palavra fiel e verdadeira. Senhor, abre, Senhor, o nosso entendimento para esse ano. Abre, Senhor, o nosso coração. Desvenda os nossos olhos, Pai. Desperta os nossos corações, Pai, para que nós venhamos nos levantar dentre os mortos, meu Deus, como está escrito na Tua palavra. E faz, Senhor, algo novo aqui nessa igreja, Pai, para que essa igreja venha dar fruto a 30, 60, 100 por um, Senhor. Senhor, nós estamos orando em nome de Jesus. Coloca por terra, Senhor, todo o agir do nosso adversário. Coloca por terra as barreiras. Coloca por terra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o nosso adversário tem colocado no meio do teu povo, que tem impedido o teu povo de caminhar contigo, Senhor. Senhor, nós estamos orando em nome de Jesus, que a tua vontade seja estabelecida na nossa vida. Meu Deus, estabelece essa tua palavra no meu coração essa noite, Deus. Senhor, me forma com o poder dessa palavra, forma o meu coração com o poder dessa palavra, mas também forma o coração do meu irmão, Senhor. Nós não queremos ter uma história bonita só no começo, nós queremos começar bem e terminar bem, Senhor. Então eu te peço, toma eu e a tua igreja pela tua mão direita, ser o nosso guia até a eternidade, Senhor. Convence, Espírito Santo, a nossa vida do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo, mostra para nós aonde nós estamos pisando na bola, aonde nós precisamos melhorar. Espírito Santo, endireita os caminhos tortuosos da nossa vida. Senhor, nós estamos orando em nome de Jesus. E Senhor, faz a tua vontade no meio desse povo esse ano 2025. Que o teu Espírito seja com essa igreja, e que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado, engrandecido neste lugar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e bendizemos. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pela glória, a glória
Isabelle, o Monte Belo. Deus abençoe vocês. Bom retorno ao Blumenau. Amém. Deus continue abençoando e usando a vida de vocês em nome de Jesus. Como é bom nós ouvirmos Deus falar conosco. Amém? Eu saí por essa porta aí, queridos, com uma palavra clara no meu coração. Preciso resgatar o temor. Não perdemos totalmente, mas também não somos mais aquilo que já fomos um dia. Amém? E o hábito de estarmos dentro da casa do Senhor não ofusque de nós a visão daquilo que realmente nós estamos precisando. Que o Espírito Santo mova o nosso coração. Vou falar de mim, mova o meu coração, mas eu desejo isso para a tua vida também. Que possamos resgatar o temor em nós. A igreja precisa de mais temor. Eu preciso. Eu preciso. Bem, que possamos sair daí, voltar para a nossa casa e o Senhor e o Espírito Santo nos incomodar. Nós pegar o nosso canto lá e enfiar a cabeça no chão e dizer: Senhor, vem, porque se tu não vier, a coisa não vai mudar. Agora o Senhor vem quando realmente o nosso coração está aberto. Aproveitar esse quebrantamento dessa noite, querido. Não deixe esse quebrantamento se apagar. E busque, confesse teus pecados, reconheça teus erros. Amém? É só auxílio ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Senhor vai agir poderosamente em nós. E vamos ter o melhor ano da nossa vida, da nossa história. Amém? Filipinho saiu? Oh, eu queria receber um abraço. Está de aniversário hoje. Amém, queridos? Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Muito obrigado, Jesus. A maneira como o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias e especialmente nessa noite. Deus, que essa palavra não se apague do nosso coração e da nossa mente, mas que possa produzir os efeitos necessários na nossa vida, efeitos pela qual essa palavra foi liberada do teu trono, passou pela vida do teu servo e atingiu a nossa vida nessa noite. O Espírito Santo move e nos ajuda. Cada um que se posicionar, ajuda o Espírito Santo. Traz um renovo, traz uma restauração, leva-nos de volta àquela intimidade que um dia nós já tivemos contigo, Espírito Santo. De ouvir a tua voz, a sentir o teu trabalhar, o teu mover. Oh, tempo maravilhoso, Senhor, nós já passamos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua a mover no nosso meio, na nossa vida. Leva-nos de volta à nossa casa em paz, em segurança. Teus servos que vão pegar as rodovias e as BRs, Pai, acampa os teus anjos em volta dos veículos e leva-os em paz, em segurança, de retorno até a sua casa. Muito obrigado. Se conosco amanhã, Senhor, na continuação desta semana de propósito. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos. No nome de Jesus. Queridos, amanhã, 8 horas, se possível, quem puder, chegue mais cedo, dobre os seus joelhos, vamos orar. Vamos fazer de fato uma semana diferente. Amém? O pastor Valdomiro vai estar pregando amanhã à noite aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja contigo hoje.